Olá, bom dia. O Opinião Minas está começando e hoje a gente fala sobre a menopausa. Na adolescência, a menstruação marca a transição da infância biológica para a vida adulta. Em muitas culturas, é quando se considera que a menina se tornou uma mulher. Mas o que de fato acontece no corpo quando ela acaba? Se você está passando por isso ou conhece alguma mulher que está e quer compreender melhor essa fase da vida, veja o programa de hoje. A menopausa é a última menstruação, marca o fim do período fértil da mulher. Mas além disso, traz mudanças para o corpo, para o psicológico e para a vida sexual. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Valéria Campos, que é ginecologista, e também Cida Lopes, que é sexóloga. Bem-vindas, bom dia para vocês. Bem-vinda, querida. Então, Valéria, a gente tem aí a menopausa, a última menstruação, e esse período que compreende, o período anterior à última menstruação é um período muito diferenciado na vida da mulher, né? Primeiro a gente tem que definir bem o que é menopausa e o que é o climatério, porque às vezes há confusão nisso. Então, o climatério é um processo gradual, biológico, de passagem da fase reprodutiva para não reprodutiva. A menopausa é a última menstruação. Então, o que a gente costuma falar, está na menopausa, na verdade, a pessoa está no climatério. Né? Na verdade, é na transição menopausal, que é todo esse sintoma do climatério, mais a última menstruação. Realmente, a menopausa é um marco, é a última menstruação, coisa que a gente só consegue definir depois de um ano que não se menstrua mais. Então, existe um período de ciclos irregulares, em que a menstruação muda o volume, tem ausência ou às vezes frequência maior, mas depois de um ano de ausência da menstruação em 12 meses consecutivos é que a gente caracteriza que ela realmente parou de menstruar. Certo. Então a menopausa é essa última menstruação. Menarca a primeira, menopausa a última, fechamento da fase reprodutiva. Certo. Um período de mudanças, né, Cida? E uma das grandes mudanças na vida sexual da mulher. Sim. Tem eu acho que tem uma questão muito cultural também do que é colocado para a mulher, né? O que ela vai sentir, o que ela se permite antes, o que é obrigatório ela fazer e o que ela, entre aspas, pode ficar livre, né? Eu acho que depende muito que lugar que o sexo ocupou na vida dessa mulher durante a vida inteira. Tem muitas mulheres que esperam, né, a fase do climatério, esperam a menopausa como um álibi de falar, pronto, agora eu estou livre, agora é legítimo eu não precisar mais fazer sexo. Agora, isso se o sexo nunca fez parte da vida dessa mulher como uma coisa boa. Porque as mulheres que gostam, as mulheres que se preocupam, as mulheres que investem, que se permitem, quando vai chegando nesse período de climatério, que são mudanças, são reais, procuram não para, assim, ai que alívio, não, mas assim, me ajuda porque eu estou perdendo a qualidade que eu tinha, eu estou perdendo o desejo que eu tinha, eu não estou a mesma mulher que eu era. Então, é uma consequência, né? Não cai do céu, nem sai do chão, é uma consequência de como que essa mulher lidou com a vida dela o tempo inteiro, com certeza. Valéria, os outros sintomas também estão relacionados ao estilo de vida que a mulher levou? E quais são esses sintomas aí? A gente preconiza, né, que tudo que a gente vai colher na fase da menopausa vem de uma repercussão da vida na infância, na adolescência. Então, essa questão de nutrição, atividade física, não adianta você instituir só nesse momento. Realmente, é tudo que se fez, aí você colhe nesse momento. Então, por exemplo, o fogacho é um dos sintomas a queixa principal que chega no consultório, é a questão do calorão, da irregularidade menstrual. Por que acontece esse calor? O calor é por deficiência hormonal, esses defeitos hormonais próprios desse momento, acontece uma dificuldade da termorregulação do organismo e a comunicação do sistema nervoso central com a parte periférica que regula a temperatura está meio que desconectada. Então, são são ondas de calor que duram de 2 a 4 minutos e que são de predomínio noturnos. Então, daí a insônia, que também é uma queixa comum nesse momento, que é uma decorrência do calor. Sim. E é um calor extremo que predomina do tronco para o rosto.
é acompanhado de uma transpiração excessiva, então elas reclamam que molha travesseiro, que tem que acordar para trocar travesseiro, a fronha, né? Molha a cabeça, o cabelo né? ensopa. E aí vem seguido dessa transpiração, tremores e às vezes calafrios. E aí depois, então ela vai de um momento de calor extremo a frio extremo. Então é uma coisa que você não consegue suportar bem. É um desconforto, né? Intenso. É o sintoma mais marcante, talvez, porque as pessoas até falam Sim. assim, tô com calor, tá na Às menopausa. vezes resume nisso, né? O fogacho. Pois é, né? resume nisso, mas tem outros. Quais são esses Sim. outros? Então fogacho, ciclos irregulares, secura vaginal, que isso aí Sim, né? sim. Há um ressecamento não só da vagina, do sistema geniturinário todo. Então a vulva, uretra, vagina, tudo isso sofre uma atrofia e aí em decorrência disso vem dor na relação sexual, diminuição do desejo, que é a libido, né? Então o desejo sexual fica diminuído. Aliado com a dor na relação, ela realmente não quer ter mais relação nesse momento. A dor é inevitável ou tem a ver com o processo que a Cida estava falando com a gente de uma relação com a vida sexual, às vezes não tão... As que nunca gostaram muito, o processo é mais intenso. Agora, se existe essa atrofia vaginal, se não tratada, vai ter dor. E tem como remediar isso, Cida? Eu acho assim, normalmente quando eu atendo, porque eu atendo mulheres em todas as idades, né, como sexóloga, mas quando eu atendo uma mulher nessa fase e que ela tem uma queixa muito grande, eu sempre pergunto que lugar que o sexo ocupou na vida dela durante a vida toda, né? Ela falou, normal. O que é normal? Né? Quando você se lembrava de sexo, o que vinha na sua cabeça? Porque se vier assim, ai, pelo amor de Deus, hoje eu vou ter que transar, não tem como eu escapulir, você pode saber bem que a situação não está boa, não. Né? Agora, se ela lembrar assim, ai, que delícia, hoje eu vou ter uma relação sexual, a visão é completamente diferente. Né? Então, essa fase é uma fase que existem sinais, né? Existem sintomas que são concretos. É muito difícil uma mulher passar ilesa como se nada tivesse acontecendo, mas o sentido que é dado para isso vai ser muito coerente com o lugar que o sexo ocupou na vida dessa mulher. A busca dela vai ser em cima daquilo que ela não quer perder. Então, é básico, sabe? Então, eu acho que tem as mudanças que são concretas, mas... E que tem muitas mulheres que acabam se permitindo também se descobrir e ver e vivenciar o sexo de uma forma diferente, porque... Nós temos perdas, realmente que são perdas, mas é um momento que muitas vezes acaba a ameaça da gravidez, os filhos normalmente já estão maiores, já tem uma liberdade, uma autonomia, pode viajar mais, muitas vezes já está aposentado, tem mais tempo livre. E hoje a gente sabe que nós temos um tempo de vida muito grande depois da menopausa, que antes... a expectativa de vida era muito menor. Então, o que eu posso desfrutar do que eu tenho de vida e que pode ser 20 anos, pode ser 30 anos, podem ser, né? Como que eu vou jogar isso no lixo como se eu não tivesse nada nas minhas mãos, né? Verdade. Valéria, durante os ciclos menstruais da mulher tem muita oscilação de humor, né? Dentro de um ciclo. Como que é isso no climatério, na menopausa? Piora. Acentua, né? Acentua. Aí a questão emocional, vem uma gama grande de manifestações, né? Então, labilidade emocional, tem dia que está tudo muito bem, tem dia que está tudo muito péssimo, irritabilidade, depressão é muito comum nessa fase. E aí a depressão vem por essas perdas que são inevitáveis. Se você não consegue trabalhar bem o que se está perdendo e entender o que vai ter ganho também, a depressão ela vem e aí só agrava o quadro, sabe? Então é basicamente isso, alterações de humor, e a depressão que é o que mais preocupa por conta das consequências que podem advir disso aí, né? Uma mulher também que já está num quadro clínico de alguma questão psicológica também pode sofrer mais, então. Agrava, né? Com certeza. Na menopausa. E existe quem está perto, né? Às vezes um companheiro ou um filho que está vendo que aquela pessoa está mais irritada, sabe que ela, enfim, pela idade, está passando por isso. O que pode fazer?
Na maioria das que elas contam para a gente, na maioria das vezes, é que eles falam em termos pejorativos, né? Da mesma forma que a TPM, ela está de TPM, ela está na menopausa. E aí, às vezes, até piora a situação. Mas, às vezes, a pessoa não consegue perceber o tanto que ela está alterada, o tanto que ela está fora do padrão habitual dela. Então, acho que um parceiro que chama atenção para o que está acontecendo, às vezes faz ela até procurar um médico, porque elas demoram, às vezes, a procurar ajuda. 1, 2 anos desse processo todo, que aí, quando ela já não está tendo mais condições de conviver com essa situação, que procura. E a gente sabe que, por exemplo, o tratamento instituído o quanto antes, ela vai usufruir de muito mais resultados, sabe? Então, eu acho que se a família, o parceiro sexual conseguir alertá-la e a procura médica sendo mais rápida, é melhor. Inclusive, o parceiro tem um papel fundamental também na continuidade dessa vida sexual, né, Cida? Com certeza. Eu acho que quando no casal, né, alguma pessoa tem alguma dificuldade, a perda é dos dois. Se tem um ganho, o ganho é dos dois, né? Porque é uma relação, a pessoa não está se relacionando sozinha. Então, se teve alguma mudança, se está com mais preguiça, se está com um desânimo, se está evitando, todos os dois estão perdendo, né? E num tratamento, se os dois estão juntos, é lógico que a possibilidade de melhora é muito maior se você tem a compreensão do outro, o companheirismo do outro. Então, a gente trabalha a sexualidade não só para aumentar a vida sexual, não só para aumentar a frequência sexual, mas a gente trabalha a sexualidade como um prazer de tudo, né? Porque o sexo, ele não pode entrar no lugar na nossa vida para nos resgatar, para nos salvar. Se a pessoa não tem mais amores e mais prazeres, se ela não faz um esporte, se ela não tem amigos, se ela não sai para passear, se ela não tem projetos de vida, não vai ser o sexo que vai ser a solução dela, né? Então, é ali, tem que transitar em todos os aspectos da vida. Uma pessoa que com 60 anos, com 50 anos, fala, nossa, agora eu vou aprender uma música, agora eu vou aprender a dançar, agora eu vou viajar. Lógico que todas as questões que são previstas, ela vai passar por essas modificações de uma forma muito mais leve. Né? Com certeza. Certo, Valéria. E o homem também passa por algum processo nesse sentido, de perda de libido? Coincide com essa fase da vida também? Não, passa sim, mas neles o processo é menos evidente e é bem mais tardio. Então, geralmente, eles não estão passando pelo mesmo processo na mesma época. E aí, às vezes, ali uma diferença de idade do casal. Se a mulher é mais velha, com um parceiro mais novo, a diferença fica mais evidente. É a queixa principal que ela chega e fala, doutora, meu marido é 15 anos mais novo que eu e eu não estou dando conta de acompanhar. Aí vem essa questão... Ou na mesma idade, né? Ou um pouquinho mais velho, né? Não precisa nem de ser tanta diferença. Essa questão psicológica também, a gente lembra da questão do ninho vazio, que ela já, às vezes os filhos nessa idade já estão voando pelo mundo, a casa fica vazia, então essa sensação de perda para ela já é maior. Aí vem a perda do poder de reprodução. Então, são muitas perdas que, se você não entender que tem ganhos atrás disso também, a depressão vem e se instala. Tá certo. A gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco. A gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o Opinião Minas. Nosso assunto hoje é a menopausa e o climatério. Cida, eu queria falar um pouquinho agora do aspecto comportamental, né? A vida sexual da mulher é muito cercada de tabus. Tem hora que muito objetificada, tem hora que, enfim, não é incentivada. Como que isso pesa na hora da menopausa, do climatério? Eu acho que independente do climatério ou da menopausa, hoje nós estamos vivendo uma incoerência entre o que é falado e o que é cobrado. Teve uma mudança muito grande em pouco tempo, né? Antes, sexo, principalmente para a mulher, era uma coisa que era proibida. A mulher não podia nem ter orgasmo, né? A mulher não podia demonstrar prazer, a mulher não podia ter iniciativa. O homem é que direcionava, ele que dava prazer para a mulher.
e que muitos ainda acreditam nisso, né? Hoje virou obrigação. Hoje a gente tem que passar o Kama Sutra às 11h30 da noite, numa terça-feira qualquer, sem motivo nenhum, porque sempre tem alguém fazendo mais do que a gente. Então, quando chega no climatério, a cobrança ainda continua por uma realidade que não é o que normalmente nós vivemos no nosso sexo doméstico. A gente né? fala então de mais liberdade sexual da mulher, Sim. que é um fato, mas tem esse outro ponto também, Sim. né? Nós eu falo que nós somos filhos de uma liberdade sexual, mas nós somos netos de uma repressão. E a permissão da mulher ainda tem um caminho longo para ser feito. O orgasmo da mulher ainda é uma coisa que nós temos que conquistar muito, a autonomia dela, para ela conhecer o próprio corpo, para ela se respeitar, para ela demonstrar, para ela poder falar. Porque contar piada, gente, e contar vantagem é a coisa mais fácil que tem. Agora vamos ver o que é que nós estamos fazendo na nossa vida. Como que eu conheço o meu desejo, que tanto que eu banco ele, que referência que eu tenho minha, não da fulana que faz isso, da outra que faz aquilo. Então, se isso no dia a dia nós convivemos com meninas de 18, 20, 30, 40, agora imagina o peso que é na hora de um climatério, que você passou a vida inteira sem se conhecer e com todas as mudanças que nós estamos passando, e ainda você tem que tirar de letra e ser a expert. É uma judiação. Exato. Valéria, inclusive até a menstruação também é cercada de tabus. Não se fala Sim. muito disso, dessa saúde menstrual, né? Isso também pode ser um problema na hora que chega... Sim, é uma moça que teve problemas menstruais, provavelmente decorrentes de alterações hormonais, ela pode ter problemas nessa fase da vida da menopausa, né? Então, tudo é uma sequência, nada é um processo isolado, né? Você vem da infância, da adolescência, da vida fértil e culmina nesse momento. Tudo que se viveu vai continuar vivendo com a experiência que se adquiriu nessa fase. E aí, então, pegando um pouco da fala da Cida aqui, é essa cobrança de que tem que ter um corpo escultural, né? E aí você sofre porque é um momento que a gente tem uma tendência a ganhar peso e essa gordura se localiza no abdômen, então a gente morre de fazer ginástica e se não vê muito resultado, então o sofrimento, entre aspas, aumenta, porque você tem que entender o que está acontecendo com o seu organismo para poder tentar resolver o problema, né? Então essa questão do ganho de peso, muitas falam, eu não quero fazer a reposição hormonal porque aumenta meu peso. Não, é esse processo do climatério e a própria menopausa em si que trazem alterações hormonais que fazem a gente ganhar peso. Falando inclusive da reposição hormonal, né? O que é esse processo, como que ele funciona? A reposição hormonal é a forma mais efetiva de tratar as questões do climatério e da perimenopausa, né? Consiste na gente repor os hormônios que os ovários param de produzir, né? Porque a gente sabe que na menopausa há uma falência ovariana. Então, por isso que a gente perde o poder da fertilidade e perde também a produção hormonal. É um tratamento que não é obrigatório, né? A gente tem que conversar com a paciente, colocar riscos e benefícios do tratamento. É individual, Individual, tanto individual com relação à paciente, como as medicações que serão utilizadas. E não é imposição, a gente tem que chegar num acordo. Se ela fala, eu não quero, a gente tem que tentar ajudá-la de outra forma. Mas quais são os efeitos dessa reposição no corpo? Os benefícios e O grande senão da reposição hormonal é a questão com o câncer de mama, que a gente sabe em quem faz a reposição há um aumento da incidência do câncer de mama. Teve um trabalho há alguns anos atrás chamado WHI, que foi um boom nessa questão de reposição hormonal, porque foi um trabalho que não era um nível 1 de evidência e que transformou a questão da reposição hormonal. Porque com ele mostrava que aumentava-se risco cardiovascular, aumentava risco de câncer de mama. E hoje a gente sabe que há um aumento do risco de câncer de mama nas mulheres que já têm uma predisposição. Ou história familiar, ou alguma lesão na mama que possa ter um potencial de malignidade.
Fora isso, o que aumenta de incidência maior de câncer é quase que insignificante. Mas o que pega realmente é a questão do câncer de mama, o câncer de endométrio. Agora, os benefícios, eu particularmente acho que superam as questões do risco. Então, existe uma proteção da massa óssea, que a gente tem uma tendência a perder e desenvolver a osteoporose. E com a reposição a gente consegue dar uma freada nesse processo. Há uma proteção cardiovascular, que com a perda do estrogênio a gente tem uma maior tendência a ter infarto, doenças tromboembólicas, então com a reposição também se minimiza. A questão do colágeno, da perda de elasticidade da pele. Do cabelo. Aí vai do cabelo, unha, vagina, uretra, bexiga, e com toda a reposição a gente consegue não evitar, porque o hormônio não é um antídoto para a velhice. A gente consegue minimizar e fazer a coisa acontecer de forma mais lenta. Porque com a menopausa a mulher para de produzir o hormônio, ela diminui? Diminui. Tanto que quando a gente opera e tira o útero, a gente tenta preservar os ovários, porque um pouquinho ainda eles trabalham. Não o suficiente para manter um organismo, mas que se é um pouquinho que se for retirado ainda vai fazer mais falta, sabe? A perda é maior. Maior. Né? E tem outros caminhos, Cida, para talvez tentar incentivar essa produção de hormônios, sexualmente falando? Tem alguns tratamentos paliativos, né? Que ainda é controvertido. Que ainda não tem uma evidência, assim, não, né? Mas tem um efeito placebo, né? Que muitas vezes as mulheres acreditam e que até por um certo tempo ainda funciona, né? Então, eu acho que vai muito, assim, diante do real, porque eu acho que a gente tem que lidar com a realidade. Não adianta a gente lidar com o que é ideal, o que a gente imagina, o que é da fantasia. Né? Nós temos que lidar com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Então, o que é que a gente pode fazer para a gente poder recompensar? Eu acho que a questão emocional ela é muito forte, porque eu tenho, por exemplo, clientes que estão insatisfeitas e que falam, ai, minha vida sexual acabou, e aí que muitas vezes eu estou e coloca toda a culpa e a responsabilidade na fase, e aí de repente você para, arruma um namorado, benzera, resolve fica tudo. igualzinho uma mocinha de 20 anos. Eu falei, mas onde que estava, né? Então, assim, a nossa questão, o significado que a gente dá para o prazer na nossa vida, ele tem uma importância muito grande para a gente dar conta de passar por essa fase de uma forma com menos danos, né? Com certeza. Né? A gente, inclusive, ouviu um depoimento de uma terapeuta corporal que dá umas dicas também para enfrentar essa fase aí com mais tranquilidade. Sim. Vamos assistir. Raquel Negri, eu sou terapeuta corporal, trabalho com reiki, shiatsu, leitura corporal e também sou professora de yoga. E para falar sobre menopausa, eu acredito muito que essas terapias elas ajudam muito a passar por esse processo de uma forma mais suave. E eu falo isso até por mim, porque eu posso estar falando com vocês do lado de cada mesa e do lado de lá, porque eu estou passando por esse processo e vivenciando a prática da yoga, de receber a massagem, de fazer sessões de acupuntura e realmente eu vi e senti o tanto que isso funcionou para mim. Então eu brinco com a minha ginecologista que na minha mesa eu tenho cartõezinhos dela e na mesa dela ela pode colocar os meus cartõezinhos, porque eu acho que a medicina tradicional tem que estar mais em parceria com essas terapias para que isso seja uma escolha da pessoa, da mulher, né? Porque essa dança hormonal, ela realmente mexe muito com a gente, é um processo que desestabiliza emocionalmente, traz um desconforto muito grande, afeta a vida em todos os sentidos, no trabalho, em casa, com o marido. E se a gente pode ter esses recursos, eu acho que isso pode ser mais falado, ele pode ser, é um trabalho que pode ser uma escolha da pessoa como um caminho mais natural e fácil até de se trilhar.
Ai, tá certo, obrigada. É o que a gente estava falando, né? É uma questão holística, assim, tem todo um contexto. Procurar um psicólogo nessa fase pode ser uma boa ideia, Valéria? Sim. A gente sabe que a parte comportamental e a parte psicológica ficam realmente comprometidas. Vem aquela sensação de que eu estou ficando velha. Então, realmente, um suporte psicoterápico ajuda muito no tratamento. Principalmente para aquelas que têm contraindicação para a reposição hormonal, que a gente vai ter que lidar com essas formas alternativas de tratar. A psicoterapia é um coadjuvante importante. Saber que tem histórico de câncer na família já é em si uma contraindicação? De câncer de mama? De mamas de pessoas de familiares de primeiro grau, então mães e irmãs. Essa é a contraindicação absoluta. Se tem um homem com câncer de mama na família, também é contraindicação absoluta. Agora, avó, prima, tia, aí já a gente entra no quadro das contraindicações relativas, em que você tem que avaliar a situação. Pelo Febrasgo, que é a nossa federação, elas colocam para a gente que é contraindicação absoluta esse fator de risco aumentado, que inclui mãe e irmã com histórico de câncer de mama, né? Ou a própria paciente ter alguma lesão pré-maligna. Essas aí realmente a gente não tem como fazer a opção da reposição hormonal. Existe algum exame diante de um caso de uma prima, de algum parente mais distante que você sabe se tem? Tem aquelas pesquisas dos marcadores genéticos, que foi o que a Angelina Jolie fez e o dela deu positivo, ela optou por fazer a mastectomia. Mas alguma coisa então um pouco acessível hoje? Não está assim aberto para todo mundo poder estar fazendo, plano de saúde normalmente não dá cobertura. E são exames caros, porque envolve essa pesquisa genética, né? No caso do câncer de mama, é a pesquisa dos genes, das alterações genéticas no BRCA1 e CA2. Então, quando elas vêm alteradas, realmente a chance de você vir a desenvolver o câncer de mama no futuro é grande. Então, no caso da Angelina Jolie, a gente sabe que as celebridades, elas exercem uma influência grande na forma de pensar das pacientes. Ela optou por retirar as mamas, né, na tentativa de não vir a desenvolver o câncer. Né? Então, para o paciente comum, uma análise clínica que vai dar essa resposta de se é muito arriscado. Ou não. E no final das contas, a decisão sempre da mulher, é importante lembrar. Sempre, né? sempre. Não é nada que a gente possa impor, igual um remédio para hipertensão que você tem que tomar. A reposição hormonal, não. É um consenso e se ela falar não quero, não quero. Tá certo. Vamos falar mais disso então no próximo bloco. A gente vai para um intervalo agora e daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com a Opinião Minas, hoje falando sobre a menopausa. Valéria, quais são os sintomas? Como a mulher percebe que está entrando nesse período de climatério? É pela idade? A idade é um fator que a gente, aqui no Brasil, porque isso muda muito de população. A gente considera o período normal, né, de começar esse processo entre 40 e 50 anos, de estabelecer a última menstruação, né? A média nossa aqui é 48. Então, geralmente, o que acontece primeiro são as irregularidades do ciclo menstrual. Às vezes, altera o volume da menstruação, às vezes o ciclo se ausenta ou vem mais vezes no mês, mas a irregularidade da menstruação é um dos primeiros sintomas. Às vezes fica 6, 8 meses, mas a gente informa, né? A menopausa é só depois de 12 meses consecutivos sem menstruação, que aí a sua menopausa foi aquela última menstruação há um ano atrás. Então, é um diagnóstico retrospectivo, né? E aí, acompanhando, né, a irregularidade do ciclo menstrual, começam as ondas de calor, né? Junto com a onda de calor, a insônia. E aí vem irritabilidade, ganho de peso, depressão, o ressecamento cutâneo mucoso, que aí envolve cabelo, unha, vagina, a pele em geral, né? Problemas osteoarticulares são comuns nessa época, a perda de massa óssea também, maior predisposição a problemas tromboembólicos e cardiovasculares. São, assim, em resumo, os principais sintomas dessa fase. Né? Só isso tudo. Só isso, básico. Ainda tem sintomas sexuais, né, Cida? Sim, porque aí se mudou a estrutura da vagina, né, em termos de lubrificação. É lógico que isso na relação sexual interfere, né? Mas tem coisas que ajudam.
né? Tem lubrificantes que podem ser usados na hora da reposição, tem alguns hormônios que são tópicos, que é colocado dentro do canal vaginal, que também ajuda muito. Então, para quem quer, tem alternativas. Eu acho que a gente tem que deixar aquela ideia do que a gente tinha e ver o que nós vamos criar dentro do que a gente tem, porque tem possibilidade de continuar tendo uma vida sexual prazerosa, com certeza, né? Tem algum Mesmo mito? com todas essas modificações, tem possibilidade. Tá. Tem alguns mitos sobre menopausa que são mais recorrentes? Ah, tem. Eu acho que assim, essa mudança que nós temos hoje da obrigação da mulher ter que gostar e querer ser fatal, na menopausa, isso ainda entra como uma coisa assim, até que hora, qual que é o tempo que essa mulher tem que ela deve desejar ter sexo, deve gostar de sexo, que hora que ela já tem que ser tratada como assim, gente, que absurdo, né? Você vê, por exemplo, eu vejo meninas em restaurante, é muito interessante quando vê um casal que a mulher esteja o quê? Com 60 anos, com 50, com 70, e que está abraçando, beijando, falando, nossa, mas para que isso? Precisa demonstrar desse jeito? Agora o jovem não, o jovem é que, ai que lindo, ai que saudade, né? Então a nossa cultura é um ponto que pesa muito, e isso cada mulher dá o seu significado. E Tem mulheres que começam a se sentir como se elas tivessem tendo um comportamento errado, que elas não deveriam mais ter desejo, que elas não deveriam mais procurar, que elas estão além. Gente, mas por que eu estou sentindo isso ainda? Como se fosse uma coisa que tivesse um tempo, uma data que deveria parar, né? Então a permissão é muito mais de cada uma do que... Colocar esse conceito de velhice da mulher também. Sim, mudou isso? mudou. Sim. Biologicamente não mudou, ou já mudou? Você estava falando que a menstruação é diferente nos países, tem a ver com outras questões, então? A questão alimentar, a questão de prática de esporte, o estilo de vida, o cigarro, por exemplo, né? A gente sabe que quem fuma, normalmente a menopausa, ela antecipa cerca de 3 a 4 anos da data que seria correta. Então, por exemplo, na Europa elas fumam muito mais do que aqui, então lá a menopausa é um pouco mais cedo. E principalmente os hábitos de vida são os que interferem muito, sabe? Pegando um gancho aqui na fala da Cida, às vezes eu tenho o hábito de perguntar para toda paciente como está a vida sexual delas, porque às vezes a queixa principal é isso e ela só vai te falar quando ela voltar no retorno. Então eu sempre abordo. E nas pacientes mais velhas, às vezes que vão com filho acompanhando, sim, a gente pergunta, primeiro elas te encaram, assim, falam, não estou acreditando que você está me perguntando isso. Eu sou viúva há 30 anos. E daí, né? Ela continua viva, os desejos continuam, mas muitas não se permitem mais ter relação. Então, essa questão cultural realmente é um ponto fundamental. Principalmente para a mulher, porque o homem ainda tem uma aceitação de um homem mais velho, tá com uma menina mais nova. Né? Agora, a mulher mais velha é como se fosse assim, gente, mas que absurdo. No homem é visto como um heroísmo, para a mulher é falta de vergonha. Então, isso ainda tem um peso muito grande, para a mulher se permitir, sabe? Para ela ir além do que é cobrado, do que foi determinado para ela sentir. Pois é, porque a gente fica falando de perda de libido durante o climatério, mas às vezes a mulher não tem essa perda tão acentuada e acha que ela está errada. Ela se impõe ter que perder porque não tem mais idade para isso. Já passei dessa fase. Masturbação nem se... Bem, então isso entrou nessa área, porque nem assim, nem durante a vida. Na consulta, se eu perguntar uma coisa ficam ofendidas. E pode ser um caminho para... Sim. Lógico que é. É um momento que ela consegue perceber que está tudo ok. Que às vezes o estímulo externo é que não está muito legal, mas que ela está funcionando bem. O corpo dela ainda reage, né? E tem alguma questão de alimentação que pode ser mudada para melhorar essa fase? Nessa fase, como eu falei atrás aí, a gente tem uma tendência a ganhar peso, né? Cerca de 250 gramas por ano vai se ganhar, porque o metabolismo altera e praticamente você não gasta mais energia. Então, você tem que ter um balanço, ingerir menos caloria
e Gastar gastar mais mais. energia, para você não engordar demais. Quem não quiser ganhar peso, né? Justamente. Pode ganhar também, se pode, quiser. aí você vai controlando. Então, a atividade física é importantíssima e a questão da reeducação alimentar também. Porque não adianta você entrar numa dieta muito severa que corta tudo, você vive de ovo, porque você não vai viver a vida inteira assim. Então, você tem que saber que você precisa de ter uma vida social e que a alimentação faz parte do social. É muito bom você estar numa mesa com amigos, tomando um vinho, comendo, sem culpa, né? Porque não adianta você comer e depois ficar com a culpa de ter comido o que não devia. Então, aí vem a questão da reeducação alimentar. Hoje já tem gamas de psicoterapia alimentar que tratam a cabeça, né? Você precisa de emagrecer a cabeça, nem sempre é alterar o que você está comendo. E aí vem a reposição das vitaminas, né? Vitamina A, B, D, E, cálcio, folato, tudo isso é importante que a gente tem uma tendência a perder. Magnésio, sódio, potássio também, pela fase da vida, tendem a estar em depressão. Então, você tem que repor isso tudo por questão de memória. A gente sabe que o magnésio, o cálcio fazem parte das sinapses nervosas. Então, queixa de falta de memória é uma queixa importante nesse momento e que a reposição na alimentação vai ajudar também. Então, tem que procurar o ginecologista, procurar uma ajuda de um terapeuta sexual, se tiver necessidade também, né, gente? Eu acho que cuidar, né? Eu acho que cuidar, né? Pra gente, assim, envelhecer não é adoecer, não é você ficar doente, né? Eu acho que é uma forma, mais do que nunca a gente tem que cuidar da gente para a gente poder ter uma vida sexual e poder desfrutar de todas as coisas que a gente tem possibilidade. Outros prazeres também. Gente, muito obrigada pela participação. Querida. Obrigada a você de casa pela companhia. Um bom dia, boa semana e até amanhã.